programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. O tema da nossa conversa de hoje será sobre plano de defesa de cidades contra o novo cangaço, o domínio de cidades. E o nosso convidado é o Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, Vinícius de Souza, formado em operações especiais na Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ele é caveira, com atividade policial dedicada a operações especiais e inteligência. Com ele, iremos conhecer como as forças de segurança federais, estaduais, municipais e a própria comunidade local participam desse plano de defesa. Vamos ver como são os treinamentos, a preparação e, principalmente, conhecer as organizações criminosas especializadas no domínio de cidades, que aterrorizam a todos com o objetivo de assaltar instituições financeiras e resgate de presos. O Tenente-Coronel Souza já está aqui no estúdio e você não sai daí porque o Segurança em Foco está no ar. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e aplicativo TV Mar. Hoje temos a presença honrosa do Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, Vinícius de Souza, formado em operações especiais na Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Ele é caveira, com atividade policial dedicada a operações especiais e atividades de inteligência. Com ele, iremos conhecer como as forças de segurança e a própria comunidade local participam do plano de defesa de combate ao que se chama como novo cangaço, domínio de cidade. Vamos entender como ocorrem os treinamentos, a preparação e principalmente conhecer as organizações criminosas especializadas nessa modalidade criminosa que é o domínio de cidades. E esses criminosos que aterrorizam a todos com o objetivo de assaltar instituições financeiras e resgate de presos. Bom dia. Bom dia, Flávio. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar em Maceió novamente. Trabalhei aqui pela Força Nacional no ano de 2012 e é um prazer aqui voltar para essa cidade maravilhosa e calorosa. Nós nos sentimos bastante honrados e agradecidos com sua presença. Você que foi palestrante do primeiro simpósio, né, de combate ao novo cangaço, né, operações especiais em atividade de inteligência contra o novo cangaço. E vamos entender o que é o novo cangaço e uma nova nomenclatura que eu aprendi também nesse simpósio. Sim. Vamos começar falando desse simpósio, Coronel? Vamos, O que foi que o senhor trouxe, a sua palestra, a organização, enfim, o que trouxe de bom esse simpósio? Primeiro, dar os parabéns ao BOP da Polícia Militar do Estado de Alagoas pelos seus 45 anos, né? Esse simpósio é em comemoração ao aniversário do BOP. Parabenizar a Secretaria de Segurança Pública do Estado pelo excelente trabalho prestado e também a preocupação nesse simpósio das atividades de inteligência e operações especiais. Eu trouxe como tema da palestra aqui a nossa experiência em Mato Grosso do Sul desde 2013 nos crimes violentos contra o patrimônio. Então, na verdade, foi um pouco do estudo do que a gente vem fazendo desde o ano de 2013, onde a gente chega no cenário sul-mato-grossense de 2 anos sem ocorrência dessa natureza. Um trabalho de dedicação árduo, mas que a gente conseguiu atingir um objetivo. O principal objetivo deles é o nosso policial não morrer nesse tipo de ocorrência. O segundo é restabelecer a normalidade se caso venha acontecer.
e a gente trabalha muito a prevenção. Então, repressão imediata, caso tenha, e uma prevenção muito forte. Eu vou falar um pouco dos nossos planos de defesa e simulado. Coronel, qual a importância desse seminário? O que mais agrega nesse currículo já tão formatado de experiências que o senhor tem? Tá. Do seminário aqui, o que a gente mais leva é a integração. Então, hoje, através do grupo Alfa Bravo Brasil, que foi apresentado lá no simpósio, nós organizamos policiais de todos os estados, estudiosos no assunto, principalmente crime violento contra o patrimônio e crime organizado, e a gente consegue conversar no momento da ocorrência ou um pouco antes, fazendo compartilhamento de dados, e isso tem dado resultado. Eu vou dar um exemplo aqui, teve um roubo a banco no meu estado, em Chapadão do Sul, que eu estava em Belo Horizonte, na Bahia, e através do nosso grupo Alfa Bravo, que é isso, os simpósios, a gente vai passando estado por estado, vai conhecendo gente, tem a confiança, é lógico que tem que ter a confiança, e dentro de um quarto de hotel, em Belo Horizonte, a gente conseguiu identificar 3 criminosos na ação. Inclusive, 2 deles foram 2 criminosos que faleceram ali naquela ocorrência em Varginha, Minas Gerais. É importante a integração. Então, vamos conhecer como é o comportamento da criminalidade no seu estado. O senhor é carioca, se formou oficial no Paraná, operações especiais no Rio Grande do Sul e tem atividade profissional no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Cheguei no ano de 2009 em Campo Grande. Minha formação foi de 2006 a dezembro de 2008 no Paraná. Em 2009 mesmo, ainda aspirante, fui lá no Rio Grande do Sul, na Brigada Militar, no GAT, na época, hoje é BOP, fazer o curso de Operações Especiais, e cheguei no estado e demorei um certo tempo para entender a complexidade que é o estado de Mato Grosso do Sul e a sua relevância para o Brasil inteiro. Ali no estado é um corredor que passa muita droga, muita arma, e a modalidade criminosa ali ela é violenta. O Mato Grosso do Sul, ele é a fronteira do Brasil com Paraguai e Bolívia. Paraguai e Bolívia. Quais são assim, as atividades criminosas mais importantes que, passando pelo Mato Grosso do Sul, vai atingir o país como um todo? Então, eu vou dar um exemplo. Os crimes contra instituições financeiras, o crime violento contra o patrimônio, que aí a própria mídia e as polícias militares, né, apelidaram de novo cangaço, que hoje já não é mais, né? As atividades criminosas a gente chama de domínio de cidade, vamos conversar mais para frente sobre isso. Mas o Mato Grosso do Sul, as armas que são utilizadas no domínio de cidade, muitas delas passam no meu estado. Tem a fronteira seca em Ponta Porã. Ponta Porã, do lado brasileiro, e Pedro Juan Cabaleiro, do lado paraguaio. Impressiona quando as notícias chegam aqui, né, que a gente tem a notícia vinda quase que em tempo real, o emprego de armas em chacinas envolvendo traficantes e famosos traficantes e pessoas muito destacadas no crime organizado. Esse armamento, é comum vocês apreenderem, ter ocorrência, enfrentar esse tipo de armamento em ocorrência? O estado de Mato Grosso do Sul faz grande quantidade de apreensão de armas de grosso calibre, como .50, 762, 556, etc. Inclusive até na morte do criminoso famoso, né, que era considerado o rei da fronteira, o Jorge Rafat, por conta da disputa territorial, o domínio territorial para um ou outro dominar e ter o controle do tráfico de drogas. E falam que essa guerra é iniciada por um comportamento que seria vamos dizer, de traição do Javes Ximenes Pavão. Isso. E aí ocasionou toda essa guerra. E também outra teoria junto da facção denominada PCC, também no controle do domínio territorial. É interessante que um fenômeno criminal que começaram a pipocar muita chacina nessa fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro. Isso, influência dessa facção criminosa.
E agora vamos para o nosso tema, que é o domínio de cidades e o novo cangaço. Quando e como o novo cangaço chegou ao Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul, a gente tem o primeiro caso em 2006, tá? Algumas ocorrências em 2007, 2008, principalmente na região de divisa com o estado do Mato Grosso. Dinâmica essa já antiga dos criminosos, porque eles atacam uma cidade e a fuga é para o outro estado. Então são cidades próximas à divisa. O criminoso sabe que as forças de segurança pública demoravam a se conversar. Hoje já não acontece isso. Hoje a gente tem aqui, por exemplo, nesse simpósio, todos os estados do Nordeste. Todos. Então, se acontecer um crime aqui em Alagoas, por exemplo, os estados vizinhos, Sergipe e Pernambuco, eles vão ajudar. Verdade. E isso se aplica a outras atividades criminosas, sequestro, tráfico, o que for. É necessária essa integração. Um ponto que a gente tem que, como policial, pensando a nível estratégico, a gente tem que pensar é que 40% da atividade criminosa, do lucro, ela é investido num próximo crime. Ou seja, o negócio é cíclico, ele não vai acabar. Se retroalimenta, em razão disso, são empresas, né? São empresas. Tem, lá em Potaporã, ele já tem, a organização criminosa é a firma, né? A firma, é isso mesmo. Que é do Rafá, o Pavão. Do Pavão. E qual seria o perfil desse criminoso do novo cangaço, coronel? O criminoso novo cangaço, Flávio, ele tem que ser estudado com bastante cautela, tá? Existem sim os novatos, inexperientes, tá? Mas quem são os chefes, os líderes, financiadores e alguns criminosos que exercem um papel específico na ação, esses são criminosos experientes. Eles treinam, às vezes contratam homens, né, para dar um treinamento paramilitar, são estudiosos, planejam a ação antecipadamente, 6 meses, 4 meses, às vezes 1 ano antes de realizar uma ação. Gasta muito, né? E gastam muito dinheiro para executar a ação, ou seja, eles têm um giro capital já estabelecido. É isso que o nosso policial lá da ponta tem que entender, que durante a atividade criminosa, a ação, o assalto ao banco, a instituição financeira ou o resgate de preso, o policial que está lá na ponta, ele tem que compreender que aquele criminoso, ele treinou para isso e ele está vindo mais preparado que a força policial local. Está na fase, e tem várias fases. Na palestra que o senhor fez, e eu estava assistindo com bastante atenção, o senhor consegue até definir níveis dessa organização criminosa, né? Que tem o financeiro... do primeiro ao 4º escalão, né? É o investidor... É o financiador, o investidor, né? O líder da ação, que contrata um 2º escalão, que contrata o 3º, que aí no 3º tem algumas funções específicas, bem especializado, como é o caso dos explosivistas criminosos, que contratam outros para executar funções, digamos, menos relevantes na ação. E eles são contratados, esse 4º escalão, eles são contratados. O senhor consegue identificar que eles são bem compartimentados, prendendo o 4º escalão, dificilmente chega lá É isso que a gente está vendo. São grupos articulados, sem hierarquia entre eles, e com essa divisão de funções, fica muito mais difícil para a segurança pública. Se prende um criminoso do 4º, do 3º nível, do escalão, fica difícil a gente chegar no 1º. Quando a gente vê o resultado dessas ações, a gente consegue entender que há por trás disso uma grande logística com base de operações, armamento de grosso calibre, armamento de guerra,
E um modus operandi que a gente consegue identificar que o pessoal foi treinado para isso. Treinado. E os senhores identificam essas fases, na implantação da logística, como ficando base para as operações, para recrutamento, que vocês estão conseguindo se antecipar. Uhum. Como isso o senhor observa e pode mostrar aos nossos telespectadores, no que não for compartimentado, claro, um conhecimento ostensivo? O que eu posso falar aqui, né, para o público aberto é que os criminosos eles demoram para fazer uma ação, eles têm que se organizar. E durante essa organização, essa preparação, é possível sim a gente detectar vários detalhes ou pontos que indicam que vai ter um crime numa cidade. Então, através disso, com uma inteligência forte, atuante, a gente consegue prevenir ou então colocar, se a gente não sabe, por exemplo, uma cidade que vai ser atacada, mas pelo menos no pós-ocorrência, a gente consegue botar a mão nesse criminoso. A gente, assim, de modo simples, entende que o grande prejuízo seria o prejuízo financeiro, mas tem muito mais impactos na sociedade. Quais são esses impactos que o senhor detecta? Flávio, quando eu comecei a estudar o assunto de Novo Cangaço, domínio de cidades, a preocupação maior nunca foi o valor subtraído das instituições financeiras, mas sim defender a nossa tropa policial, porque homens estavam morrendo, homens da força de segurança. Você vê o histórico a nível de Brasil, quantos policiais perderam a vida por conta dessa modalidade criminosa. Então esse é o primeiro objetivo que nos levou a estudar para a gente nunca mais perder um policial em ação criminosa dessa natureza. O segundo é o prejuízo para a sociedade pós-ocorrência é incalculável, é imensurável, Flávio. A pessoa que foi pega refém ali, ela demora anos e ainda assim se conseguir a voltar à sua normalidade plena. Então o prejuízo para a sociedade é muito grande, o pós-ocorrência. Sem contar também a economia local. Vou dar um exemplo aqui numa cidade que a gente tem lá na divisa com o Mato Grosso, é Sonora. Sonora, a gente ficou um ano sem o Banco do Brasil lá, porque foi um cangaço noturno no ano de 2015, novembro de 2015, e a cidade parou. Então, os funcionários das grandes empresas, do agronegócio, servidores, da prefeitura, do estado, eles tinham que ir para outra cidade, que é Coxim, para poder sacar dinheiro, movimentar. E por lá eles já faziam compras, abasteciam veículos. E com isso a cidade quebrou. Demorou um ano para se reerguer. Então o prejuízo que causa no pós-ocorrência é imensurável. Verdade. O senhor falou do cangaço noturno. Isso. O que diferencia o novo cangaço noturno e o domínio de cidade? Domínio de cidade. Flávio, para começar a falar sobre isso, eu tenho que entrar num contexto, eu falo até para os meus alunos lá no estado, que é assim, o criminoso ele cria um veneno. E a Força de Segurança Pública vem e estuda, muda um pouco a doutrina e entra com um antídoto. E o criminoso vai lá, estuda mais e vem com um veneno mais potente. E a gente vem, cria um antídoto melhor. E assim vai. É o gato atrás de rato. É o gato atrás de rato. Então, se a gente pegar o histórico do Brasil, desde o começo do roubo a carro forte, que foi em 1973, um palestrante passou para a gente ontem. Se for pegar o nível de treinamento tático e modus operandi dos criminosos, para hoje, evoluiu muito. Muito. Por que evoluiu? Porque a força de segurança entra com o remédio, eles entram com uma doença maior, com um vírus maior. Então, assim vai evoluindo.
a ponto de que a última ocorrência, acho que a população alagoana pôde perceber, foi Araçatuba. As 3 últimas, né? Ourinhos, Criciúma e Araçatuba. O nível de treinamento, de expertise, de técnica aguçada. E ainda eu digo aqui, isso é um pouco... tem muito debate por trás disso, mas eu digo que ações de terror. Ações de terror, porque é um cenário de guerra. Se a gente for ver a ocorrência de Cidade del Leste, no Paraguai, em 2016, se eu não me engano, foram 3 horas e 9 minutos de ação cometida por criminosos brasileiros. 3 horas e 9 minutos de ação. Os criminosos causando terror. Morreram policiais, paraguaios, população lá com tiro perdido, Araçatuba também. Então, se a gente pegar o nível técnico, tático e de expertise dos criminosos das últimas, é um nível absurdo. E por que chegou nesse nível? Porque as forças de segurança pública estão trabalhando. E o criminoso vai estudar mais. E o recrutamento já é maior, a exigência é maior. Você tem alguma experiência com explosivo, armas longas? Veículos blindados, uso ou não de refém, tipo de fuga, até a lavagem do dinheiro. Né? Tudo isso aí é bem estudado. Então, a diferença, Flávio, do novo cangaço, que é o roubo à instituição financeira durante o dia. Sempre vai ter refém durante o dia, porque tem cliente nas agências bancárias. Aí o cangaço noturno, eu não preciso mais do gerente dentro da agência para abrir o cofre. Simplesmente os criminosos utilizam explosivos e entram. E agora, né, a partir de 2015, que é o que a gente chama domínio de cidade, que aí sim é uma estrutura da quadrilha totalmente diferente da do novo cangaço. São muito mais homens na ação. Por exemplo, na Cidade del Leste foram mais de 60 criminosos executando a ação com controle do espaço aéreo, uso de explosivo, veículos queimados ao redor, miguelitos, correntes, criminosos atirando num raio de mais de 500 metros do alvo da quadrilha. Então são ações que é de extremo terror ali, é um cenário de guerra. O senhor informou que 2006 foi a sua primeira experiência. 2006, o Mato Grosso do Sul, tem a sua primeira cidade alvo do novo cangaço. Eu ainda estava na academia no Paraná me formando. Eu cheguei em janeiro de 2009 no estado. Como se comportava a segurança nesse momento? Certamente surpreendida, né? Como foi um crime novo para o Mato Grosso do Sul, a nossa tropa especializada na época, que era a SIGCOI, Companhia Independente de Gerenciamento de Crise e Operações Especiais, que hoje é o BOP, da qual eu pertenço. Hoje eu sou comandante, estou na posição de comandante daquela unidade. De 2006 até 2013, a nossa atuação não foi escrita. Então, a gente não tinha uma doutrina pré-estabelecida de gerenciamento dessa crise, que a gente considera uma crise, essas ocorrências, né? Então, a gente trabalhava, o que a gente apelida ali dentro da nossa tropa na brabeza, né? Na brabeza, não sei se usa esse termo aqui na Polícia Alagoana. Aqui chamam na tora. Na tora, então a gente era muito mais na força de vontade, tá? Que isso aí também é um diferencial, isso existe até hoje, né? A gente tem que ter força de vontade, tem que acreditar que vai dar certo, tá? Mas antes era desse jeito, a gente não tinha doutrina. A partir de 2013 a gente começou a estudar as quadrilhas, modo de atuação, como o criminoso pensa, entrevistar o criminoso que foi preso, e aí sim a gente montar a nossa doutrina. A nossa doutrina, a gente trouxe muita coisa do estado de Mato Grosso, tá? Que criou o primeiro curso lá, CEPA, curso de Patrulha Ambiente Rural, e a gente copiou, a gente trouxe inclusive o modelo de plano de defesa do Mato Grosso. E hoje a gente aperfeiçoou, fez da nossa maneira, porque são realidades diferentes, né? Por mais que sejam 2 estados, são vizinhos, mas a nossa configuração é um pouco diferente, temos as nossas peculiaridades.
E a partir de 2013 a gente vê que a nossa prevenção está dando muito certo com os planos de defesa, simulado, com instruções para a tropa. É muito diferente você formatar uma doutrina para essa nova modalidade criminosa. A pergunta é muito diferente o enfrentamento contra traficante, sequestrador, ladrão de carga? Flávio, esse foi o principal obstáculo que a gente teve na época. Por quê? Nós que somos policiais militares, quando tem uma ocorrência, o que o policial quer fazer? Ele quer resolver. Só que essa modalidade criminosa, os criminosos planejaram muito tempo antes. Eles estão mais armados que a tropa ordinária. Eles planejaram qualquer eventualidade que eles tiverem. E com isso, o que acontecia? Aconteceu no Brasil inteiro, policiais perdendo a vida por querer enfrentar no momento da ação. Subestimar, né? Então, essa mudança de cultura policial, é que foi o nosso maior obstáculo. Mas hoje, graças a Deus, lá no Mato Grosso do Sul, a gente já conseguiu inverter esse papel e ocorrências na modalidade novo cangaço, domínio de cidade, o nosso policial não vai lá para morrer. A gente tem um plano preparado que conta com policiais de serviço, os policiais de folga, a polícia militar, a polícia civil, polícia rodoviária, guarda municipal, ou seja, todo o aparato disponível de segurança pública da cidade, aí eu falo tanto a capital como as cidades do interior, e ainda conta com a colaboração da população. É o dono de chácara, é o fazendeiro, o capataz, os moradores que moram próximos às instituições financeiras ou nas saídas da cidade, a companhia lá da rodovia pedagiada, com controle das câmeras e tudo mais. Então a gente utiliza todo o aparato disponível e nós temos um plano para enfrentar essa modalidade criminosa. Até desde o pequeno comerciante, um exemplo que foi dado que uma quadrilha dessa foi comprar um bujão e o bujão de gás, o botijão de gás era vendido em determinado local. Isso. E aí caiu todo mundo. Inclusive foi comigo essa ocorrência, foi lá no Alto Taquari, no Mato Grosso, em que assim, Flávio, não dá para o criminoso roubar uma instituição financeira, uma base de valores, né, das tesourarias, das empresas de transporte de valor, sem deixar rastro. Isso é impossível. Os criminosos não são fantasmas. Eles vão deixar rastro. E a nossa inteligência atuante, ela tem que saber o que procurar. E para saber fazer isso, tem que ter uma doutrina. Você tem que treinar a pessoa para identificar isso. O que deve acontecer com o senhor. Um civil, uma pessoa que nunca passou pelo que o senhor passou, ela não vai enxergar o que o senhor enxerga. Isso. E às vezes somos chamados de neuróticos, né? Mas é porque mesmo. Fomos treinados para enxergar. Se essa comunidade está treinada para isso, ajuda muito. Né? É isso mesmo. A gente tem até... nas cidades que a gente ministra instrução, né, o nosso curso RISC é um curso de resposta imediata em situações críticas e que os alunos, eles, no último dia, eles elaboram o esqueleto de um plano de defesa e na madrugada seguinte a gente faz um simulado atacando uma instituição financeira. Esse simulado, é lógico que é avisado para toda a imprensa, aos policiais que moram naquela cidade, até mesmo por questões de segurança, né? Fazer um simulado tem um risco elevado. Então a gente tem que ser bem divulgado antecipadamente. A gente vai detalhar bem o simulado. Ô Max, nós temos algumas imagens aí sobre a criminalidade do Mato Grosso do Sul e o resultado de apreensões. Por favor, apresenta aí para o nosso coronel Souza fazer o comentário dele de como foi isso. As imagens estão sendo apresentadas aqui, coronel. Essa aí é o nosso estado é um corredor de droga, né? Droga, arma, contrabando. E o BOP do Mato Grosso do Sul, a gente tem três frentes de serviço na nossa fronteira. Uma em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, Iguaíra, já é cidade do Paraná, a gente trabalha ali no Rio Paraná. Uma outra equipe
frente de serviço na região de Ponta Porã. Então compreende ali Ponta Porã, Amambai, Tacuru, isso aí na região ali de Amambai. E há uma outra frente de serviço no trecho ali que pega de Maracaju a Campo Grande, que também são cidades que são utilizadas como base criminosa. Né? Então a droga não sai do Paraguai e já vem direto ao destino final, ela vai parando. Então algumas cidades ali funcionam como base de apoio, né, no caminho do narcotráfico. E aí a criatividade criminosa, né, para ocultar o entorpecente. Uhum. Na verdade, assim, todas essas operações que os senhores estão vendo aí são equipes nossas na fronteira no combate a esses crimes, Flávio. Mas a principal missão do BOP está no interior do estado, né, principalmente na região de fronteira, não é apreensão, não. A apreensão ela acontece, mas o nosso policial está ali levantando dados, conhecendo o terreno, conhecendo a dinâmica criminosa, e a gente passa pelas cidades ministrando instrução. E formatando vínculos, né? Isso, formatando vínculos, contatos com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Federal. A gente tem grandes amigos ali da Polícia Federal de Naviraí e Ponta Porã. Então, acaba que acontece isso aí, mas não é o nosso principal objetivo. Quem mais trabalha nesse tipo de ação ali é a Polícia Rodoviária Estadual e o nosso DOF, que é o Departamento de Operações de Fronteira. Então, hoje o Estado, se eu não me engano, tem mais de 200, esse ano tem mais de 200 toneladas de droga apreendida. O BOP do ano passado, por exemplo, contribuiu com 40 toneladas. Não é nossa atividade principal. A gente tem outras atividades, como as ocorrências de crise, as ocorrências com explosivo, né, que são competências nossas. Saiu uma imagem lá do Rio Paraná, onde até antes de 2018, Flávio, nessa região ali passavam 300 embarcações por madrugada. Droga, cigarro e arma. E através ali de uma operação conjunta do Ministério da Justiça, que é a Operação Horus, do programa Vigia, envolve o BOP da Polícia Militar, ali no Rio Paraná, né, a Polícia Federal, através do NEPOM, o BPFRON, né, que é o Batalhão de Fronteiras do Estado do Paraná, da PM do Paraná, o TIGRE da Polícia Civil do Paraná. E depois que a gente entrou no Rio ali e dominou o terreno, de 300 embarcações por madrugada, hoje passa uma por semana. O palestrante do simpósio, ele chegou a afirmar que vocês fazem a apreensão no atacado e aqui a gente faz no varejo. Foi como se nós fôssemos a última ponta, né? Ali tá onde começa o escoamento da droga ali, né? Da maconha. Ali a 200 metros da linha de fronteira a gente já vê a plantação de maconha, em alguns lugares. Ao desavisado, que não conhece essa história do atacado, uma mala com apreensão, um carro cheio de droga, mas aí para vocês ainda é varejo, né? Não, aquilo ali é pouco para a gente. Aquilo ali é pouco. O pessoal... No nosso estado, assim, até tem uma brincadeira entre as nossas equipes operacionais, que se for de menos de 1 tonelada, não valeu. Não faz BO, não vai para a estatística. Os senhores conseguem identificar o boi de piranha nessas operações aí de escoamento de drogas? Tem muitos. A estratégia criminosa para escoar a droga é muita, Flávio. Desde o olheiro, do batedor, do mateiro, da cooptação dos comerciantes das cidades, infelizmente, né, da corrupção também. A estrutura criminosa para chegar a uma droga é muito. Tanto a droga como o cigarro, né, o contrabando. Cigarro. A estrutura logística é demasiada. São organizados, né? São organizados. E treinam muito. E revisam os planos. A cada prisão revisa, né? Revisa o que cometeram o erro, é isso mesmo. A avaliação de dano criminosa. Vamos para o plano de defesa? Vamos para o plano de defesa. O que é o plano de defesa e os seus objetivos? Certo. O objetivo é, primeiro, como já falei, o nosso policial não morrer.
Primeiro. Segundo, não morrer civil, população. Então, se a gente sabe atuar durante uma ação criminosa, a gente consegue evitar esse cenário. Então, o principal objetivo é esse. E ainda, como terceiro objetivo, é a gente colocar a mão no criminoso. Ou prender se o criminoso deixar, ou se ele quiser enfrentar a gente tenha sucesso e consiga neutralizá-lo. Então, o objetivo é esse. Através de um plano que envolve toda a estrutura de segurança da cidade e que cada um tem uma missão específica. Então, se os criminosos vão cometer um crime com 40, número de efetivo dos criminosos, 40 criminosos, 50, 60, nós temos, na hora que a gente for acionado, um plano que envolve muito mais do que 40 pessoas. E com homens dispostos a agir, a fazer alguma coisa para dificultar a ação criminosa. Coronel, eu falo sempre no desavisado. Para o desavisado que não conhece isso, como é que vocês vão formatar um plano de defesa, informando ao bandido que tem um plano de defesa, tornando isso ostensivo? Se um dia o bandido pensar, agora eu vou desafiar esse plano de defesa. Eu quero que venha, porque a gente está preparado. O criminoso, ele sabe que é igual aqui na cidade. Tem uma casa que tem a cerca elétrica, correntina, alarme, e a do lado que não tem. A gente sabe que o criminoso vai preferir ter menos dificuldades para conseguir o seu ato ilícito. E é isso que a gente faz, a gente está se blindando, para não ter, com a prevenção, e o plano de defesa funciona também como prevenção, ainda mais sendo ostensivo, mas se tiver, a gente está pronto para botar a mão nesse criminoso. Qual foi a primeira consequência e a repercussão positiva do plano de defesa? A gente tem vários. Primeiro, toda cidade que tem plano de defesa que foi feito simulado nunca foi atacada. No pós, é o fato. Eu posso falar para você que 100% que é por conta disso? Não tem como eu concluir isso. Mas o fato é que toda cidade do Mato Grosso do Sul que teve simulado, plano de defesa, divulgação para a imprensa, nunca mais foi alvo do novo cangaço. O que consta nesse plano de defesa? Como o senhor consegue recrutar uma comunidade, as forças de segurança, a comunidade, ou seja, a população toda para isso? Primeiro, assim, primeiro falando da população civil, tá? Aí eu separo a população civil em área urbana e área rural. Então, porque, vou dar um exemplo, que é o plano de defesa cidade de Sonora. O apoio que a gente tem mais distante é uma fazenda que fica a 150 quilômetros da cidade. Ela já passou por outra cidade, mas aquela fazenda lá, 150 quilômetros, ela faz parte do plano de defesa da cidade de Sonora. Ou seja, a gente tem toda uma rede. Um perímetro, né? Isso, a gente tem todo o perímetro. Tanto homens na área rural de busca de dados, né? São colaboradores civis que vão dar alguma informação para a gente, e a gente vai trabalhar essa informação para botar a mão no criminoso, mas também dentro da cidade a gente tem esse colaborador civil. Como que a gente faz para recrutar, Flávio? É difícil? É difícil. É um trabalho que é desgastante. Mas a gente usa uma estrutura que muitas cidades têm, aí você vai me falar se Alagoas tem ou não, que são os conselhos de segurança. Aqueles encontros, as reuniões nos bairros. Os conselhos municipais. Os conselhos municipais, pronto. A gente utiliza muito essa estrutura e assim que a gente sai de uma cidade, e a cidade tem a missão de confeccionar o plano de defesa, que hoje é obrigatório. Hoje os batalhões do estado de Mato Grosso do Sul são obrigados a ter plano de defesa. Isso é uma determinação do nosso comandante-geral. Então, quando a gente sai da cidade que ministra instrução para ensinar a confeccionar um plano de defesa, um dos passos a ser dado são as reuniões nos conselhos municipais, né, no conselho comunitário daquela cidade, que tem a população civil, e a gente vai apresentar uma palestra para eles, para os escolhidos, que são de confiança e que querem colaborar. A gente não vai obrigar ninguém a fazer nada, Flávio, mas a gente vai convencê-los a fazer. Porque a gente vai mostrar que se
Se a cidade for atacada, vai ser ruim para ele. Você pode ser refém. Você pode ter um parente perdido. Você pode sofrer economicamente tendo que fazer compra e abastecer o veículo na cidade vizinha. Né? Então a gente convence a população de que ela tem que trabalhar do nosso lado e nos ajudar. Então a gente faz esse trabalho na parte urbana e na parte rural a gente utiliza as associações do agronegócio. Não sei como chama aqui, mas deve ter alguma... É um termo nacionalizado. Isso. Então, a gente faz reuniões nesses locais dos fazendeiros, né, do quem usa do agronegócio, e a gente pede para eles ajudarem. E eles ajudam, Flávio. Eles ajudam. Então, desde a logística que a gente precisa de um pós-ocorrência, mas também na parte de prevenção, aquela chácara, aquela fazenda tem alguma função no plano. Então, vou dar um exemplo aqui, uma ocorrência que foi em Costa Rica, em que eu tinha na cidade, no pós-ocorrência, né, as equipes foram de Campo Grande, o Mato Grosso ajudou nas buscas dos criminosos, e a gente tinha mais de 30 viaturas na cidade, e viaturas que não eram nem do estado do Mato Grosso do Sul, viaturas essas que quebravam, amortecedor, tinha que trocar pastilha de freio, venceu o KM do óleo, tinha que trocar óleo, e a associação do agronegócio, eles ajudaram a gente. Então já está até pré-estabelecido isso no nosso estado, que eles nos ajudam e também a gente ajuda eles. E vocês mostraram o resultado. Isso, a gente mostrou o resultado. Ter a credibilidade para ser ajudado. Hoje eu vejo assim que o que baliza, que dá certo, né? Hoje a gente está 2 anos sem ter ocorrência de crime violento contra o patrimônio no estado. E os estados vizinhos, eles têm números relevantes, menos o Mato Grosso agora, que tem uma ocorrência, acho que no período de 1 ano ele tem uma ocorrência. Mas pegar Goiás, São Paulo, Paraná, o número é alto, Flávio. Muito. E dali, por que o Mato Grosso do Sul, o índice está lá embaixo? Né? Mas a gente começou, o Mato Grosso começou com o plano de defesa antes de 2013, nós começamos em 2013. E o resultado está sendo esse aí. Então, é um dos indicadores. O outro é que se a gente tem uma resposta efetiva, se a gente consegue botar a mão no criminoso e prender, ou confrontar se o criminoso quiser, isso é um resultado positivo que desmotiva os outros a vir de novo no nosso estado. Coronel, como é que você consegue executar o plano de chamada para tanta gente? E qual seria o número mínimo de pessoas e o número máximo que o senhor já conseguiu? Tá, vamos lá. O plano de defesa, ele é escrito, o plano de chamada está dentro do plano de defesa, né? Se a gente utilizar regulamentos e tudo, a gente não pode colocar o aplicativo WhatsApp, por exemplo, como sendo a primeira forma de contato. Tá? Deveria ser a secundária. Só que no nosso estado a gente utiliza essa ferramenta. Então todos os envolvidos no plano de defesa, tanto policiais militares, policiais civis, rodoviários, policial federal e a população que foi escolhida para fazer parte do plano, elas estão nesse grupo. E o plano de defesa ela pode ser acionado por qualquer um que está no grupo. Eles foram instruídos para identificar se está tendo ou não uma atividade criminosa do crime violento contra o patrimônio. Esse grupo, todo mundo é proibido de se falar. Não pode dar bom dia, não pode dar nada. É um grupo que fique em off ali. Então, por exemplo, desde o plano de defesa de que uma cidade lá de Naviraí foi montado, ele nunca tocou, não tem mensagem nenhuma. Por quê? Porque toda vez que aparecer mensagem é porque está tendo alguma ocorrência. E a gente solicita para que os componentes do plano de defesa coloquem, para quando aparecer uma mensagem lá, ele tocar o som do celular. A gente hoje costuma deixar os grupos e o WhatsApp no silencioso, né? Então a gente pede para tocar esse celular, porque principalmente é de madrugada que acontece o roubo, né? Então é assim que a gente utiliza. Por exemplo, em Campo Grande a gente tem 10 unidades territoriais, né, 10 batalhões, e esses batalhões, cada um responsável por uma área. Cada área tem o seu plano de defesa, tem o seu grupo de WhatsApp e sua forma de acionamento.
O senhor falou também na sua palestra sobre os níveis de patrulhamento, porque muita gente pode, de forma errada, desvalorizar o patrulhamento rotineiro, mas possivelmente é ele quem primeiro identifica. Isso. Aí o senhor identifica esses níveis de patrulhamento. Por favor, nos apresente. Flávio, assim, ó, no estado de Mato Grosso do Sul, a gente tem a unidade territorial, que são os batalhões ou as companhias independentes, que eles fazem o primeiro recobrimento, né, o policiamento ordinário. Ainda dentro daquela unidade a gente tem as forças táticas, eu não sei qual é o nome aqui que se utiliza na Polícia Militar, mas é a nossa força tática. E depois a gente tem o batalhão de choque com a ROTAC, as ordens ostensivas táticas da capital. Que é a ROTAN. Aqui é a ROTAN, né? A ROTAC faz o segundo e o terceiro nível de recobrimento e o BOP funciona como o último nível. Em se falando de prevenção, a gente fez muito isso no passado, principalmente entre os anos ali de 2006 e 2013, a gente fez muito patrulhamento preventivo, mostrando realmente força. Principalmente no período ali que era começo de mês, que a gente sabia que as instituições financeiras estavam abastecidas. Tá? Flávio, hoje a gente não faz mais isso. Hoje a gente conseguiu só com os planos de defesa e as ocorrências que deram resultado positivo, inibir o crime. O patrulhamento preventivo, o estado do Mato Grosso do Sul é muito grande. Então, se eu dou atenção para uma cidade, eu não dou para outra. E o gasto para o estado também é muito grande. Muito grande. O Rio Grande do Sul conseguiu fazer isso. É um estado que tem uma estrutura muito grande, né, da Brigada Militar. Eles têm uma operação lá chamada Operação Angico, em que eles fazem isso com as unidades especializadas nas cidades do interior, fazendo patrulhamento preventivo para inibir o crime do novo cangaço ou domínio de cidade. Nas atividades de inteligência, os senhores conseguem detectar já recrutamentos de funcionários dessas instituições financeiras, dos colaboradores locais? Flávio, como eu disse para você, né? Não tem como o criminoso adivinhar se vai ter dinheiro ou não numa instituição financeira, por exemplo. Não tem. Como eles sabem onde que é o cofre de uma empresa de transporte de valor, por exemplo? Então eles estudaram, eles cooptaram gente, né? A corrupção está aí, né? Então isso, infelizmente, no Mato Grosso do Sul é comprovado em algumas ocorrências, tá? Inclusive até tivemos, é até ruim de falar isso aqui ao vivo, mas infelizmente acontece e serve de exemplo para outros policiais também. A gente já teve até policial excluído por conta disso. Isso não é só no Mato Grosso do Sul, não, isso é em todo o estado, né? Então a nossa inteligência sabe disso e abre o olho para essa situação. Infelizmente. E as empresas também, Flávio. As empresas, elas têm uma inteligência institucional muito forte e elas trabalham em cima disso. A informação é um ativo muito importante e ele tem que ser preservado. E ter um indivíduo que não tem esse compromisso dentro da instituição acaba contando, né? A gente falou aqui de explosivos e tal, mas como os senhores preparam o pessoal tecnicamente, para essas ocorrências com explosivos? Se tem protocolos definidos nessas ações? Nosso protocolo de ocorrências envolvendo explosivo, Flávio, ela é a mais antiga do BOP, inclusive, né? Foi a primeira diretriz que foi feita, não só pensando no crime violento contra o patrimônio, mas também com todas as ocorrências envolvendo explosivo no estado, tá? Então nós temos lá o GBE, que é o Grupo de Bombas e Explosivos, né? Que é dentro do Batalhão de Operações Policiais Especiais. E essa doutrina ela é difundida para toda a tropa policial militar do estado.
Então, esse curso que eu falei aí, que é o RISC, o Resposta Imediata em Situações Críticas, ele envolve tanto a parte de primeira intervenção nas ocorrências com refém suicida armado, com aquelas primeiras medidas a serem tomadas, as ocorrências envolvendo explosivos e também as ocorrências de crime violento contra o patrimônio. Então, a nossa tropa hoje ela é treinada para identificou, isola, aciona o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Então, a gente orienta também até a população. Tá? Então, nessas reuniões ali, daquela unidade do interior com a população, eles falam na situação do explosivo também para a população do bem. Como o senhor já tinha informado antes, primeiro o explosivo era aqueles coletes nos gerentes, né? Sequestro de gerentes, a gente chamava sapatinho. O pessoal ia com o gerente já como refém. Isso. E para desativar aquilo ali, meu amigo, era uma decisão difícil, né? O que fazer? Isso aí é atividade dos nossos técnicos explosivistas, que tem uma missão importante demais. É uma missão... É uma das mais arriscadas na só polícia. Erra uma vez, né? Na polícia. Com explosivo só se erra uma vez. Então são homens de valor, que estudam, né, para ter a possibilidade de erro quase zerada, mas são homens que se dedicam à atividade e gostam. Aqui tem um caveira, Tenente Coronel Moura, que ele participou de muita ocorrência dessa. E assim, ele expôs a vida dele em atos verdadeiramente heróicos. E o Estado deve muito a esse oficial. E era no momento em que a modalidade estava surgindo e você desativar um artefato explosivo que está no corpo de alguém. E daí eu vou imaginar, mas que não se tinha na época uma doutrina, um equipamento específico para isso, e nós íamos na cara e na coragem, né? Estou errado? É assim que aconteceu, né? Assim também foi no meu estado. O que eu costumo dizer é que a gente só evolui na guerra, Flávio. Então tem que ter o caos para a gente evoluir, né? É difícil a gente pensar estrategicamente de um problema que a gente vai ter no futuro para depois... É difícil. Então a gente cresce no caos. Então, no crime violento contra o patrimônio não é diferente. Você vê o estado de Mato Grosso teve um nível, a partir de 2009, estatística, a pior estatística do Brasil. Eles tinham por mês 3 ocorrências em andamento ao mesmo tempo. Vocês tiveram problema com sequestro também, né? Isso. Então, assim, no caos eles cresceram. No caos eles cresceram. E no Mato Grosso do Sul também, apesar que não era um nível comparado com o Mato Grosso, mas a gente teve bastante casos. E no caos a gente também cresceu. Né? Cresceram bem, né? Vamos mostrar a imagem desse crescimento. Ô Emerson, nós temos as imagens aí do domínio de cidades e vamos apresentando para o coronel fazer os seus comentários dessas brilhantes ações. Essa é a simulação contra o Novo Cangaço lá em Corumbá, esse ano de 2017. A gente começou em 2015, Flávio, a realizar os simulados para treinar a tropa. E o resultado foi muito positivo. Então hoje a gente tem todo um aparato já é uma operação já de apreensão. Então hoje a gente tem já dentro do BOP uma equipe de simulado, atores. Então a gente se veste de criminoso, tem um protocolo a ser seguido que o BOP criou para não dar problema, porque é arriscado fazer um simulado. Então, por exemplo, Campo Grande a gente já está no 5º simulado. Tem policial que não foi avisado. Por mais que a gente chame a imprensa, divulgue, bote nos grupos de WhatsApp, manda ofício para todos os órgãos de segurança pública, mas às vezes passa um desapercebido. Então é arriscado demais a gente fazer um simulado, né? Mas a tropa e a população, elas vibram demais. A ponto que o último simulado em Campo Grande foi em outubro, mês retrasado. Outubro a gente fez o último simulado em Campo Grande e, como a gente avisou, né, que ia ter, a gente teve plateia. Os moradores chegavam
em carro e botavam um banquinho no entorno para assistir aquele simulado. Esse espetáculo de segurança, né? É espetáculo de segurança pública. É. Eu acredito, porque, lógico, né? Eu me informou sobre isso, mas é inimaginável se treinar um plano de emergência numa cidade como Campo Grande. Campo Grande são 1.200 policiais militares, tá? Dentro do CPM. O maior né, simulado da história. Né? É o maior simulado da história. Com ataques a bancos, a gente fez isso aí lá na Serete do Banco do Brasil. Ele envolveu 1.200 policiais. Os policiais de serviço e os policiais de folga. Um raio de 100 quilômetros de Campo Grande foi fechado. Foi fechado. Até as próximas cidades vizinhas foram fechadas. Então a gente conseguiu mobilizar toda a estrutura de segurança da cidade, a Guarda Municipal, por exemplo. O senhor tem um memorial de tudo isso? A polícia eu tenho. A Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, a Polícia Civil. Foi uma mega simulado e serviu para a gente treinar a nossa tropa. Quando o senhor faz a simulação, aí depois isso tem um debriefing, né, e análise, vocês observam as imagens? É o mais importante, Fernando. É o mais importante. Onde a gente errou? Vou dar um exemplo. O último simulado aí, se eu não me engano, ele começou às 2 ou 3 horas da manhã. Foram 40 minutos de ação só, tá? De ação criminosa em frente à agência. Que é uma eternidade, né? 40 minutos. É uma eternidade, mas os criminosos demoram mais. Na Cidade do Leste foi 3 horas de ação. Na frente. E aí mais 20 minutos de fuga dos criminosos no simulado. Então o simulado demorou 1 hora. Isso 2 horas da manhã. A gente terminou o nosso debrief, né, nossa reunião para ver os erros e os acertos às 8h30 da manhã. Coletando as imagens que os policiais conseguiram na cidade, do comércio, da rodovia pedagiada, dos veículos que passaram no pedágio. Então, tudo isso aí foi contabilizado. E esse sucesso já está chamando a atenção de países vizinhos, né? A Bolívia já está treinando com os senhores lá, né? Na verdade, a Bolívia teve no passado um roubo a carro forte, em que, não sei se dá para a produção voltar naquela foto lá dos policiais bolivianos. Uma antes dessa aí ó, é essa foto aí. Aquele carro forte lá na Bolívia é a cidade que fica a 120 a 150 quilômetros de Corumbá. Corumbá, Mato Grosso do Sul, é a nossa última cidade na fronteira com a Bolívia. E os criminosos roubaram aquele veículo, o dinheiro daquele veículo carro forte. E a fuga foi para uma chácara que está naquela foto da direita ali no televisor. Essa chácara, os criminosos ficaram homicidados, é o que a gente chama de base avançada, que já é uma... Pode voltar de novo. Que já é um avanço, né? É um avanço, é uma evolução do crime, né? Lembra do antídoto, o veneno mais potente? E a polícia identificou essa chácara, a polícia boliviana, e eles entraram lá com vários homens. E eles foram recebidos a tiros de .50 e 762, foram 5 policiais alvejados. Um deles está em estado vegetativo, a última notícia que eu tenho, que está em estado vegetativo ainda no hospital. E mais 4 policiais alvejados com tiro de 762. E os criminosos empreenderam fuga para aquela mata ali no fundo da chácara. E por conta do nosso RISC naquele curso, Resposta Imediata a Situações Críticas, que a gente aplicou, acho que 2 ou 3 edições já em Corumbá, e por conta do plano de defesa, que tem que envolver todo o aparato de segurança pública que aquela cidade tem, nós convidamos as outras forças de segurança a participar do curso. Inclusive foram 2 bolivianos, policiais bolivianos que participaram, e depois que deu problema nessa ocorrência lá da Bolívia, esses 2 policiais bolivianos falaram para os seus comandantes, o BOP do Mato Grosso do Sul, eles têm uma doutrina para a gente conseguir pegar esses criminosos que fugiram para o mato. E nós fomos acionados para deslocar até lá e a gente auxiliou estrategicamente, não na ação, estrategicamente o que fazer nesse pós-ocorrência ali.
e alguns dias depois eles conseguiram colocar a mão no criminoso, o líder da ação, inclusive está preso lá no presídio. É um brasileiro, paulista inclusive, ladrão de banco das antigas, faccionado e que está preso lá no nosso presídio de segurança máxima. E agora a sua próxima missão é treinar os alagoanos para esse plano de emergência. Será um prazer, se tudo der certo, a gente já está conversando aqui com o Major Jatobá, inclusive agradeço, Major Jatobá, o convite aqui para o simpósio. A gente está conversando aqui com a Secretaria de Segurança de Alagoas, para no futuro próximo a gente auxiliar aqui essa equipe, a equipe do BOP a ministrar esse curso e os policiais saírem do curso sabendo montar um plano de defesa, fazer um simulado e uns outros requisitos a mais ali, que para o público a gente não pode abrir aqui. Verdade. Coronel, infelizmente o tempo voa, né? Já passou? A conversa é boa. Aí o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. 1 minuto para o senhor. Flávio, muito obrigado pelo convite. Tá? Eu considero aqui Alagoas uma extensão da minha casa. Morei 4 meses e meio aqui no ano de 2012, né? Já falei. Tenho muitos amigos aqui, amigos caveiras, né? Que a gente conversa bastante. Nós somos um grupo muito unido. Muito unido. Ainda tem o nosso grupo Alfa Bravo, que são os policiais são estudiosos no assunto de crime violento contra o patrimônio. Aqui a gente tem alguns também. E a gente troca bastante informação e já passou do nível institucional e já virou amizade. Tá? Já virou amizade. Então, eu só quero agradecer o convite que a Segurança Pública me proporcionou e dar o parabéns aqui para o Estado de Alagoas pelo simpósio e pelo pensamento positivo das próximas estratégias a serem tomadas aqui na parte de segurança pública. Força e honra. Caveira! O Segurança em Foco está terminando, programa que será reapresentado aqui mesmo no canal 525 da NET Claro e em nossas redes sociais. Até a próxima. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota.